E aí, pessoas, bom, como é que vocês estão? Vamos falar então hoje sobre os spoilers que saíram de Alchemy, né? Quando eu tô postando esse vídeo, quer dizer que foi ontem. Os spoilers de Alchemy, Alchemy com Kamigawa, né? A gente tava esperando sair isso depois do Championship, então vai dar aquela mexida no formato, né? Depois dos resultados que a gente teve no fim de semana. E lembrando, né? Essas cartas elas são válidas tanto no Alchemy quanto no histórico. Então, basicamente, são cartas válidas no Arena. Né, no Standard, elas não são válidas, tá? Bom, vamos falar do primeiro spoiler aqui. A Dragonfly Pilot é uma criatura humano /1. E quando ela entra em campo, você conjura. Lembrando, conjura. Tem uma boa diferença de quando a gente dá Seek, que a gente pega do deck, de quando a gente conjura. O grande ponto é o Seek te obriga a usar a carta. Conjurar, não. Então, o jeito que você gera o Card Advantage muda o seu deck building, tá? Então, quando ela entra, você conjura um Dragonfly Switch, esse carinha aqui, e ele, né, pilota como se o poder dele fosse 2 ou mais. É legal, uma carta que entra gerando Card Advantage, assim, então é bem bacana, mas Dragonfly Switch é uma carta bem fraca, assim, tipo, quando eu falei das diferenças, né, de Seek pra conjurar, é que, obviamente, não me obrigar a ter que usar isso é muito bom. Porque essa carta eu acho ela discutível no limitado. E ele entra, né, e conjura e tal. Então, tipo, acho que, obviamente, isso daqui seria pra um White Winnie. E a curva 3 do White Winnie tem várias cartas boas. Então eu posso usar a PV, eu posso usar a Deline, posso usar a Reidane, eu posso usar a Skycleave, eu posso usar a Catro. Com certeza todas essas cartas têm uma prioridade com isso. Tipo, a única vez que eu me vejo querendo fazer isso é se eu não tiver mais nada pra fazer. Então, assim, é legal o efeito da carta, mas, né? Não ajudou muito, não. Aqui a gente já começa a entrar, né, em cartinhas mais interessantes. Então, um Junkyard Scrapper, 3 manas 3/3, né, um Goblin, que toda vez que um artefato que não seja token entra em campo de batalha sob seu controle, você exila um artefato aleatório com custo menor, né, do que o card que você conjurou, a partir do seu Grimório, e você pode conjurar aquele card até o final do próximo turno. Vamos lá, tem muita coisinha aqui importante. Então a gente tá falando de sinergias com artefatos. A pool do Alchemy é a mesma pool do Standard, né, em termos de quais edições são válidas, né? Claro que tem as cartas de Alchemy e tal, etc. Mas existe já o BR Artefatos. E assim que sair, por exemplo, sobre o BR Artefatos na Liga Magic, eu escrevi um artigo sobre, eu até linko aqui na descrição. Assim como o link, né, para esses spoilers. E essa carta é muito boa nesse tipo de deck. Tudo bem, eu tenho que pegar coisas de custo menor e tal, etc. Mas, por exemplo, Bigorna é uma carta muito, muito boa. Basicamente, se eu fizer um artefato de um custo maior, eu tendo a revelar, por exemplo, Bigorna. Digamos que a Bigorna é o meu menor custo ali. Então, toda vez que eu fizer uma coisa maior, dá-lhe Bigorna e tal. Então, eu posso fazer algumas coisas muito legais com artefatos ali. E essa carta é muito forte nesse sentido. Ela já seria interessante se eu tivesse com ela na mesa, daí eu faço um artefato, revelo e posso fazer no mesmo turno, porque significaria que eu teria um mid-late game muito bom. Mas poder fazer no próximo turno só dá mais valor, então eu posso fazer a jogada. Eu tenho ele na 3, faço alguma outra coisa na 4, busco Bigorna, por exemplo, no próximo turno faço Bigorna, e por aí vai. Então, tipo, essa maneira de ir ligando, assim, ações é muito bom. Obviamente, Bigorna com Forno também é uma interação muito legal. Então, é o tipo de carta que a gente chama ela de bandeira, né? Você constrói em volta dela, e tem uma base já de artefatos legais no Standard pra usar esse cara, né? Lembrando, ele é válido em outros formatos, né? No caso, no histórico também, então, que tem mais artefatos ainda. Bem legal a carta, dá pra construir muita coisa em volta do Junkyard Scrapper. Saiba Siphoner, ele é de um ciclo, né? Já vou falar de cara, de cartas que tem uma condição pra diminuir o custo. Então essas cartas ficam muito mais interessantes. No caso dele, 4 manas, 2/2 flash. Daí estamos indo bem. E ele custa 2 a menos se você não tiver, né, 2 incolores a menos, se você não tiver instante ou feitiço na sua mão. Então a gente sabe que, assim, é uma carta que tem sinergias, né, com feitiço e instante, sendo que se eu não tiver, ele fica muito melhor.
E o que ele faz? Quando ele entra em campo, eu retorno um instante, um feitiço do meu cemitério pra minha mão. Então, eu até posso botar ele num deck com mais feitiços instantes, porque né, eu posso quase brincar de Snapcaster com ele, mas se eu não tiver tantos instantes feitiços assim, se eu estiver jogando de uma forma mais, por exemplo, proativa e tiver remoções e bounce, alguns desses, mas numa quantidade menor, essa carta fica mais interessante, porque inclusive quando eu faço ela por 2 azuis e eu volto pra mão spell e, por exemplo, já faço no mesmo turno, eu tô fazendo basicamente um Snapcaster. Eu tô fazendo 2 manas ele mais custo de mágica. Então ele fica bem interessante aqui. E se ele morreria, você embaralha ele no Grimório ao invés disso. Isso daqui é muito importante, porque então eu posso jogar com essa carta grindando bastante meu adversário. Então ela tem flash, eu posso fazer algumas jogadas de bloco. Então eu faço ele, pego, por exemplo, uma remoção, faço a remoção, dou bloco. Mesmo por 4 manas, ele é uma carta muito interessante. Então fica essa janela bem legal. Acho que a carta é bem bacana. E os modos de explorar ele, eu consigo ver jogando com ele mesmo num deck com muitas mágicas, simplesmente porque ele tem um efeito de Snapcaster e eu posso reembaralhar. Isso daí já... Eu não acho que a questão do tanto de mágicas que você tem realmente restringe. É claro, fazer ele por 2 manas é muito melhor e tal, etc, que nem eu falei. Pô, jogar, sei lá, um R-Tempo que tem, tipo, 12 spells, e aí aumenta muito as chances, né, de eu já ter jogado minhas spells, fazer ele, voltar e tal, é uma baita jogada. Mas essa questão de recursão, ele é pura recursão, né, porque ele entra, volta uma spell pra mão, aí ele morre, volta pro deck, eu posso fazer isso de novo, tudo isso é bem legal, então é uma das cartas bem bacanas, inclusive pra quem gosta de jogar tipo de WR spells, por exemplo, é uma carta que eu acho bem interessante. Vamos para mais uma carta aqui que é bem legal, que é o Bocejo Pathfinder, 3 manas, 3/2. Quando ele entra em campo, você defita uma carta do Spellbook dele. O Spellbook dele é muito bom, tá? Eu não sei se tem o Spellbook dele aqui. Não tem. Mas o Spellbook dele tem Bocejo, tem Mainland, tem várias opções boas, então é uma carta legal. Ela é para decks mais lentos, né? Ele não rampa necessariamente, ele tá gerando um card advantage. Então eu imagino ele sendo muito interessante pra decks mais mid-range. Então eu faço ele e tal, já tenho um corpo, posso fazer uma troca aqui, ele dá uma atrapalhada, cutuco o meu adversário e tal, já consegui mais um terreno bacana, faço ele, vou desenvolvendo o game. Então é uma carta bem legal pra esse tipo de game. Não necessariamente pra um ramp, mas pra decks que querem ficar gerando valor. É muito legal. Tem que lembrar que a saga do Kikiji foi o grande destaque do Championship de Kamigawa, e é uma carta, por exemplo, que adoraria jogar com esse carinha, então a gente pode jogar com verde, vermelho e tal, fica bem legal. Fragment Reality, uma cartinha bem bacana também é uma carta bem build around, né, então bandeira, assim, dá pra você ficar fazendo coisas em volta dela, que é uma mana instant, exila um artefato, criatura ou encantamento que não seja ficha. O controlador pega uma criatura aleatória, um card, desculpa, aleatório, com um valor menor do que o card exilado e coloca em campo virado. Então você pode tanto usar como uma remoção, né, que tem um drawback de algum tipo, né, então, desculpa, você pega uma criatura aleatória, tá, desculpa, não é uma permanente do mesmo tipo. Mas então... Você pode usar tanto como uma remoção, que tem um drawback, né? Então, tipo, eu tô tomando pressão de uma criatura muito forte aqui. Vou tirar isso aqui pra ver se vem alguma outra coisa que você pode dar em você mesmo, né? Porque se você controla bem... se você constrói em volta disso, então, eu vou construir um deck onde eu posso exilar as minhas coisas e buscar alguma coisa legal aqui com um custo menor, você também pode fazer algumas construções. O que eu mais espero ver dessa carta é usando ela realmente como remoção contra o seu oponente. Então, meu oponente tem um bicho aqui, drop 2, muito forte. Pô, faço aqui, drop 1 que vier, realmente não me importa tanto. Vou tirar, vou desligar um artefato ou um encantamento que é muito forte, por exemplo, anúncio de casamento, um encantamento muito forte. Acho que tem um bom número de criaturas de custo baixo que eu trocaria por um anúncio de casamento. Então essa carta, ela é bem bacana nesse sentido, né? Principalmente quando você está pegando permanentes complicadas, assim, é muito bom. Fazendo uma comparação, né, para vocês entenderem melhor, a ideia é mais ou menos do Skyclave, né? O Skyclave, ele entra e ele desliga aquela carta. Mas mata, volta o token. O token tende a ser melhor do que aquela carta. Então, pô, se eu tô jogando num formato, por exemplo, onde tem ponte traiçoeira, eu faço Skyclave, desligo ponte traiçoeira, é aquela coisa, você trocaria o papel de traiçoeira por um drop 3? Sim.
todas as vezes. Então eu vejo essa carta sendo parecida. O Skyclip pra mim é uma carta muito fantástica, é uma criatura, então tem um corpo, eu consigo tutorar, N interações, mas essa carta é bem bacana também e essa arte é linda. Então vamos falar também do Kami of Transmutation. Essa carta é bem legal, porque ela tem... A habilidade é muito curiosa, assim. Acho que... Eu tenho certeza que vai dar pra fazer alguma coisa errada com isso. Porque é 2 mana 2/2. Quando ela entra ou quando ela sai de campo, então, né, não é só morrer. Ou transforma tudo em artefato. Né, cada permanente na sua mão. Ou cada permanente na sua mão vira encantamento. Eu consigo ver, tipo, várias cartas que trigam com encantamentos e com artefatos se aproveitando do efeito desse Kami. Só que eu acho que você tem que fazer isso e matar seu adversário, porque ao mesmo tempo você, né, vira um alvo gigantesco pra matar coisas. Então imagina isso aí. E isso aqui deve ter algum jeito bizarro de mexer. Pra galera que gosta de uma groselha, isso aqui deve ser muito, muito bom. Mas, sei lá, a princípio eu só pensei no Auras, na saga, né, que dá mais X igual ao número de artefatos e encantamento, aí você consegue explodir seu adversário. Eu só pensei nesse tipo de interação. Bellows Breath Ogre, 3 manas 3/3, tem Intensity 1, que é uma habilidade nova que tá vindo, né, com essas cartas. Toda vez que ele ataca, você causa dano igual a sua Intensity em qualquer alvo. Cara, isso é incrível. Então eu tenho um bicho 3 mana 3/3 que quando ataca pode causar 1 de dano em qualquer alvo. Isso é bem legal. E, né, então perpetuamente você depois vai aumentando o Intensity dele em 1. Então bate, causa 1, sobe. No próximo, 2, tal, e vai subindo. É diferente de ser perpétuo, porque quer dizer que se der bounce, ele já desce com esse Intensity, se ele for pro cemitério você reanimar, se for pro deck, etc. Então é uma carta que vai ficando cada vez mais forte. É complicado a parte porque, assim, é uma carta que precisa atacar. Normalmente cartas que precisam atacar são muito lentas comparadas com cartas que entram em campo e fazem a vantagem. Já que elas entram em campo e fazem a vantagem, a carta que precisa atacar, se toma uma remoção, fica fraca. Eu acho legal até essa ideia. Eu gosto bastante dos designs com digital só, então quando você tem os efeitos perpétuos e tal. Mas essa carta, pô, demorar pro ataque eu acho um pouco lento demais. Eu vejo que o efeito é legal, porque é qualquer alvo, então eu posso começar a atacar e matar coisas e tal. Mas depender do ataque é complicado. Cachorro até ficou puto. Tá puto. Fallen Beetle, 2 manas 2/2, First Strike, tem reconfigurar 1, então você consegue equipar ele numa criatura e soltar também. É uma habilidade bem legal, que, né, que apareceu em Kamigawa. E a criatura equipada tem First Strike. Bacana. Faço um bicho por 2 manas. Se eu quiser já equipar ele, ele dá um First Strike. First Strike é uma habilidade muito boa em combate. No início da sua manutenção, um card aleatório na sua mão custa 1 a menos, né? Perpétuo isso. Cara, isso é muito bom. Sabe? Isso é muito bom. Eu entendo que essa carta ela não é tão difícil de matar e tal, etc. Mas eu acho que é um drop 2 razoável. Assim, eu consigo ver você fazendo drop 1 tal, dar uma desenvolvida, faz ele, nananã. Na próxima carta que vier, assim, ou que tiver um ímpeto ali, você já equipa, bate. O First Strike, como eu disse, é relevante. E é uma carta que você vai querer ficar desvirando e tal. Então ela é bem bacana, né? O dragãozinho, tem que lembrar lá que dava efeito no final do turno. Eles, né, nerfaram justamente pra ir pra upkeep. O Fallen Beetle, mesma coisa, então foi pra upkeep, já que redução... É aquela coisa, por que redução é tão forte, né? Efeitos de redução, etc. Porque é como se você estivesse gerando mana virtual com aquilo. Então, quer dizer, por exemplo, com esse cara, eu consigo fazer um drop 4 na 3. Então é como se eu estivesse gerando uma mana com ele. Então eu vou reduzindo custos. E esse tipo de efeito é sempre muito forte. Boa parte dos banimentos, né, em formatos como Extended, no Legacy, no Modern, é justamente sobre gerar muita mana virtual, né? Esse tipo de efeito costuma ser muito forte. Por isso a preocupação. Vamos aqui pro Mortrider Cavalry. De novo, aquele ciclo que reduz custo. Então 4 manas 2/2 voar. Outras criaturas que você controla mais 1. Se fosse isso, é discutível. Mas ele custa 2 a menos se você não tem outra criatura na mão que não tenha o nome, né, Mortrider Cavalry. Então, como ele é um efeito mais 1, esses efeitos costumam ser depois das outras criaturas. Então, você vai fazendo bicho na mesa. Aí no final você faz ele para dar aquela pompada na galera.
e ataca. Então tem uma chance real dessa carta estar custando 2. Isso aqui custando 2 é muito bom, porque às vezes eu faço ele, faço mais um efeito, empurro o dano, né? Eu aproveito muito bem minha mana, eu curvo muito bem meus recursos, e é exatamente o tipo de coisa que um deck agro quer, né? Lembrando, o White Win foi um grande destaque do Championship. Eu acho que vale um teste assim, se pegar, pô, vamos testar essa carta aqui, porque o efeito mais um no White Win é sempre muito bom. Forcible Cultivator, outra carta que custa 2 a menos, no caso, se você não tiver terrenos na mão. E quando ele entra, você procura por um terreno básico e coloca em campo virado. Essa carta é muito legal pelo seguinte. Pro Standard, uma carta de 4 manas que rampa é power level incomum. Só que se eu consigo fazer ele cedo, então fazer ele por 2 manas, eu já tenho uma aceleração legal. Mais do que isso, eu gosto muito de pensar nessa carta num deck muito agro, que use poucos terrenos, onde o efeito dele fica muito bom. Então digamos que eu tô jogando com um monogreen Stomp, onde a minha máxima curva é esse cara e os drop 3. E eu jogo com 18 terrenos. Então, as chances de eu fazer isso aqui na 2, buscando terreno e poder ter mais spells na minha mão, é muito grande. E é esse tipo de coisa que eu quero fazer com esse tipo de carta, sabe? Eu quero acelerar, eu quero fazer o meu deck o mais rápido possível, diminuindo o meu número de terrenos e usar literalmente isso daqui como uma fonte de terreno, por assim dizer. Então, tipo, é legal fazer ele por 4 manas, 2, 3 num deck mais mid-range. Por exemplo, teve um BG no Alchemy que eu acho que usaria muito bem. Você usar num deck ramp mesmo, mas eu acho que tem opções melhores. Agora, numa shell mais agressiva, ou, né, que eu queira pelo menos usar menos terrenos mesmo no mid-range, eu gosto muito, porque daí as chances de eu fazer ou na 2 ou na 3 isso aqui rampando e, né, me dando mais opções de comprar spell é exatamente o tipo de coisa que eu quero. Camp of Bamboo Groves, né, uma mana 1/1, uma criatura encantamento. E então, sem encantamento é relevante, né? A gente teve o Runas, que tinha sinergias com encantamento. A gente tem várias cartas de sinergia de encantamento. Inclusive, o Runas é mais pra frente, você pode jogar de GW um pouco mais pra trás. E quando ele entra em campo, você pode colocar um terreno da sua mão, né, virado. A Preguiça, né, foi uma carta que fez muito isso. E ela jogou muito bem por conta disso, mas também porque ela é 0/3, né? Então ela bloqueia muito o early game. Você faz ela na 1 ali, você bloqueia uns 2 turnos. Então a carta é muito boa nesse sentido. E ele tem ainda um canalizar que eu acho bem legal, que é você descarta ele e você conjura 2 florestas na sua mão. Você não precisa ter essas florestas no deck, né? Então ele tem meio que ele tem um early game, né? Então você faz ali na 1, na 2 e depois ele ganha uma utilidade. Então é uma carta bem legal. Ele tem mais cara de decks mais lentos, mid-ranges e tal, do que de alguma coisa mais rápida, mas tá aí uma opção, né? Ele é 1/1, também ele bate. Preguiça não batia. Better Offer, então, uma carta que custa X e 1, é um feitiço. Você coloca um card aleatório com custo de mana X ou menos do deck do oponente em campo sob seu controle e perpetuamente o poder de resistência é XX e ganha o Ward 1. A gente podia pensar assim, pô, se fosse o custo X, eu falava, pô, na curva 4 esse cara tem coisa boa. 5 manas, vou fazer pegar esse drop 4, 4, 4 aqui e tal, bacana. O problema é que é menos também. Então eu posso pagar 5 manas e pegar um bicho, um drop 1 que não tem nada de interessante, faz 4/4. O efeito de aleatoriedade me desanima dessa carta. Né? É legal, você pega alguma coisa, você tem como controlar o poder e resistência, mas você sempre vai estar meio out tempo, né? Então, pô, eu faço isso na 5 pra fazer um 4/4. 5 manas 4/4, cara, você tem que estar fazendo um bicho muito bom, porque o seu oponente tende a fazer, tipo, coisas de poder 5 e tal, etc, além de qualquer remoção e tal. Então, é meio complicado. Eu animei muito, assim, com a carta por conta do efeito aleatório, mas pra quem gosta, né, de dar umas boas risadas, esses efeitos aleatórios são sempre muito bons. Outra carta aqui, Coming of Morning. Só lembrando, esses spoilers, eles saíram durante o Championship e durante a segunda-feira, tá? Então, a gente vai atualizando, vai fazendo mais vídeos, né? Apesar de que a pool falaram que dessa edição não é tão grande. Mas vamos lá. 3 mana, 3/2. Quando ele entra em campo, uma criatura alvo que você controla ou um card de criatura no seu cemitério perpetuamente ganham. Toda vez que uma criatura que você controla com valor maior
que desse card morre, você retorna esse card do seu cemitério pro campo virado. Então, ela é bem bacana porque, basicamente, você consegue fazer uma escadinha, né, de criaturas. E se você tiver como ficar sacrificando as suas criaturas, então, pô, Deadly Dispute, por exemplo, é uma ótima carta pra isso, você tem como ficar, né, gerando um pouco mais de valor. É uma carta bem legal, de novo, uma carta bandeira, uma carta pra você construir o seu deck em volta. Então, você faz o seu deck de sacrifícios, fica voltando coisas e tem como gerar muitas vantagens com isso. Então, carta bem legal, sei lá, fazer um BW, fazer um BR, alguma coisa assim. Imagino que essa carta vai andar abraçadinha com Deadly Dispute e outras cartas desse tipo de shell. Bom, vamos falar também dessa carta aqui, Experimental Pilot. Então, uma mana 1/1, tem o Ward 2, descarta 2 cartas e você faz o draft dele, além de que ele pode pilotar, né, 2 ou... com 2 ou mais também. Bom, vamos ver o Spellbook pra gente dizer se isso aqui é bom. E ele pega veículos, basicamente. Pegar o Reckoner, bacana. O problema é que eu tenho que descartar 2 cartas. E descartar 2 cartas pra pegar uma outra carta, assim, é bem complicado, sabe? Eu entendo, pô, veículos são legais e tal, e ele tripula, né? E o Reckoner mesmo é um veículo muito bom. Mas me parece que é um efeito muito lento, eu tenho que estar com uma mão muito ruim pra começar a usar. E pelo menos tanto o Alchemy, principalmente no histórico, com certeza, você ficar tão lento assim, você fica muito atrás dos seus adversários. Então eu não diria que é exatamente uma carta boa, ao menos que você tenha um valor em descartar tal, essas cartas de alguma maneira. Ou você vai querer muito esse veículo, senão eu acho realmente bem mais fraco. E por fim, vamos falar de Futurist Spellthief, que é 3 manas, 3/2, Flash. Já temos uma carta bacana. Quando ele entra em campo, você conjura uma duplicata de uma mágica alvo que está na sua mão. Essa carta ganha perpetuamente. Você pode fazer mana como se ela fosse de qualquer coisa. É muito legal, porque você faz basicamente 3 manas, 3/2. Quando eu entro em campo, eu ganho mais uma cópia daquela carta. Então eu já gero um card advantage. E pensando, por exemplo, pô, eu quero ter uma remoção, eu quero ter mais interações aqui. É bem legal, né, você duplicar esse efeito. Inclusive com o outro maguinho, né, lá, que pega coisa do cemitério, é bem interessante. Mas então eu fico, né, gerando. A questão da mana de qualquer cor é legal. Não dá pra negar que algumas vezes você vai dar... pra você não ficar rebolando na sua base de mana. Mas acho que é muito legal isso. É 3 manas, 3/2 e eu ganho mais uma cópia. É muito legal isso, seja pra alguma coisa mais mid-range, seja alguma coisa tempo, seja pra um control. Tudo isso é muito, muito legal. Então, você consegue fazer as suas mágicas bem melhor. Por fim, essa última carta, ela saiu agora há pouco, tá? Acho que foram 2 horas atrás. Que é Runaway Growth, né? É um encantamento aura, também tem o Intensity 1, é pra você encantar terreno, e quando ele vira, você faz uma verde adicional, e né, pra cada, sei lá, nível de intensidade, e depois você vai aumentando. Então com o tempo ele vai, né, ficando cada vez melhor pra adicionar mana. 4 manas é muita mana, cara, tipo, tem várias cartas que fazem, tipo, com 3 manas, entra, coloca marcador, entra, faz isso, faz aquilo. É muita mana, assim, tipo, teria que ter um rampzão febroso jogando no T2 pra isso jogar. Eu joguei na stream hoje contra um G, tá? Acho que ele adoraria esse tipo de carta, porque uma hora o cara tá fazendo uns combos, um negócio malucão assim. Então pra quem gosta de rampar muito, é uma carta legal, né? Com o tempo vai fazendo mais, mas, pô, 4 manas é pesadinho, viu? Por 3 a gente pensava, por 2 era filezinho. Mas tá aí essa carta. Então é isso, tá? Essa foi a nossa primeira análise dessas cartas de Alchemy, né? Acabaram de sair. Conforme for saindo mais cartas, eu faço mais vídeos. E é isso aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, que a gente vai colocando vídeo aí sempre pra você.